Amém. Deus abençoe. Fiquemos em pé. E eu quero meditar com os irmãos na palavra. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 14, verso 12. Provérbios 14, 12. Que diz assim o texto. Quem já encontrou, digo amém. Há um caminho que ao homem, na minha versão aqui, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Então, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Amém? Esse será o texto que vamos usar como base. E eu gostaria que você fizesse uma oração, pedisse a Deus: Deus, fale comigo nesta manhã. Eu quero sair daqui hoje renovado. Eu quero sair daqui hoje restaurado. Eu quero sair daqui hoje fortalecido. Eu quero sair daqui curado. Você que entrou aqui enfermo, saiba que Jesus está aqui para curar a sua enfermidade, para salvar a sua vida, para libertar você de toda a ação do inimigo, para fazer um milagre na sua vida, na sua casa. Ele está aqui para abençoar nossas vidas. A nossa estada aqui hoje não é em vão. Aleluia, aleluia. Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, eu te adoro, Senhor, e te glorifico, Senhor. Muito obrigado por estarmos nesta manhã na tua casa. E eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, estenda as tuas mãos de milagres sobre nós e abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja. Ó Senhor, que reúne na tua casa. O Senhor disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Coloque a tua mão, Senhor, de milagres sobre este lugar. Estenda, Senhor, as tuas mãos de cura. Cura aquele que entrou aqui enfermo, seja qual for a sua enfermidade, seja qual for essa enfermidade, seja curada em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor levou sobre si as nossas dores, carregou com as nossas enfermidades, e pelas suas feridas nós fomos curados. A cura já aconteceu, a cura já foi paga, e em nome de Jesus todas as doenças saiam em nome do Senhor Jesus. Cure, Senhor, aqueles que vão estar nos assistindo pela rede social, aqueles, meu Deus, que estão acamados, aqueles que estão enfrentando o câncer, seja curado agora sobre esse leito, em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, que pagou essa doença, que comprou pelo seu sangue e pelas suas feridas. Saiam doenças em nome de Jesus. Abençoa o teu povo, Senhor, abençoa os pastores, abençoa o diaconato, abençoa as crianças, abençoa os casais, as famílias. Eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, faça milagres e abençoa o teu povo. Eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o teu nome seja honrado, que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja glorificado, em nome do Senhor Jesus, para sempre. Amém e amém, Jesus. Digam graças a Deus. Podem vos assentar, irmãos? Muito bem. O assunto que eu quero falar agora, o tema é uma pergunta: quando Deus bloqueia os nossos caminhos? O tema é uma pergunta: quando Deus bloqueia os nossos caminhos?
Será que Deus bloqueia nossos caminhos? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quem está seguindo Jesus não tem o seu caminho bloqueado, porque Jesus é o caminho. Quando Deus bloqueia os nossos caminhos, existem dois elementos que eu quero falar hoje, que Deus bloqueia o nosso caminho. Primeiro, quando falta sensibilidade. Quando falta a sensibilidade espiritual e quando falta a sensibilidade emocional. Segundo, ele bloqueia o nosso caminho quando há ignorância. Não é a ignorância de ser ignorante. Não conversa com fulano de tal, não, aquele é ignorante. Não é esse tipo de ignorância. Porque o nosso português, uma palavra serve para muita coisa. Vou te dar só um exemplo. Manga. Tem a manga fruta, tem a manga de camisa e tem a manga de eixo. Pelo menos essas três mangas eu conheço. Então, às vezes, para alguém que mora fora do Brasil, a língua inglesa, por exemplo, eles têm dificuldade, porque parece que a nossa língua é fácil, mas é uma das línguas mais difíceis que tem, é o português, porque uma palavra serve para muita coisa. Aí você tem que explicar qual manga que você está falando, a manga fruta, manga de camisa ou manga de eixo. Deu para entender? Então, quando existe a ignorância aqui, primeiro, é falta de conhecimento. Ou ignorar. Ignorar é a pessoa ter conhecimento, mas não atender. Por exemplo, você dá um conselho para o seu filho. Filho, não faça isso. Então ele está sabendo que não pode fazer. Então ele não está ignorante. Ele não é ignorante naquela parte, porque ele conheceu. Você aconselhou ele. Aí ele vai e faz. Ele ignorou o seu conselho. Ele não ligou para o seu conselho. Então, quando é que Deus bloqueia o nosso caminho? Quando há insensibilidade. Quando falta a sensibilidade, tanto espiritual quanto emocional, e quando há o ignorar, que é ter conhecimento e não fazer, ignorar aquilo que Deus falou, ou a ignorância, que é a falta de conhecimento. Então, quando há esses dois elementos, então Deus bloqueia o nosso caminho. Agora, por que Deus faz isto? Por que Deus faz isto na nossa vida? A palavra de Deus fala para nós em Hebreus capítulo 12, versos 6 e 7. Vamos ver por que Deus faz isso aí? Será que Deus é ruim? Ele não quer que eu trilhe o meu caminho? Ele não quer que eu que eu seja bem sucedido? Não, pelo contrário, olha o que está descrito aí. Porque o Senhor corrige o que ama. Na minha versão ali está açoita. Na minha versão está castiga a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrige? Qualquer pai que ama o seu filho, ele vai corrigir o seu filho. Ele está vendo que o filho está indo para o caminho errado, ele fala: filho, senta aqui, vamos começar. Está entendendo? Então, por quê? Para ele vai colocá-lo no caminho certo. Porque o pai, enquanto o filho é menor de idade, o pai, a mãe, é responsável pelo seu filho. Enquanto ele estiver na idade de adolescente, de criança, de adolescência, até chegar, me parece que a idade maior é depois de 18 anos.
Então até lá, você tem que controlar, você tem que arrastar. Ah, pastor, meu filho vai fazer o que ele quer. Não. Você é pai, você é mãe. Enquanto ele estiver debaixo da sua orientação até os 18 anos, ele tem que te obedecer. Ele tem que te respeitar. Ainda que doa na gente ter que implantar um castigozinho. Dói na gente? Dói. A Thalitinha está aí. Né, Thalita? Deus te abençoe, minha filha. A Thalita, vou te contar aqui. A Thalita não sei se ela estava com 8 anos, por aí. Aí a mãe dela falou uma coisa com ela, eu estava subindo a escada, aí ela fez um gesto feio. Aí eu peguei no flagra, estava subindo, ela fez e depois virou as costas, criança, né? Aí eu tinha que sair para o culto. Aí eu falei, filha, para o seu quarto. Para o seu quarto. Pus ela no quarto dela, só sai daí quando eu mandar. Você fez um gesto obsceno para sua mãe. Você não respeitou sua mãe. Fica aí até eu sair. Até quando eu ordenar para você sair. E fui embora para a igreja. Esqueci da Thalita. Fui lá, preguei. Cheguei quase 10h30 em casa. Aí quando eu cheguei em casa, eu falei, cadê a Thalita? Está lá no quarto. Falei, esqueci dela. Subi lá. Irmão, não dei um tapa, não encostei um dedo nela. Não precisa bater. Falei, filha, ela estava sentada na cama. Sentada. Do jeito que eu falei com ela, ela ficou. E isso ficou 3, 4 horas, porque eu saí, fui pregar, voltei lá mais 10h30 da noite. Aí, filhas, você desrespeitou sua mãe. Nunca mais você faz isso. Tá bom, filho? Papai te ama. Abracei ela. Irmão, parecia que eu tinha dado uma surra nela. Mas ela chorou copiosamente. Nunca mais. Então hoje eu tenho orgulho dos meus filhos, porque não precisou bater. Eu apanhei muito na minha vida. Meus irmãos apanharam muito. Eu tenho uma orelha direita maior do que a esquerda de tanto ser puxada. E ela ficou até macia. A Lulu de vez em quando chega assim, vovô, brincando com a orelha. Então, porque os pais antigamente era no cinto, na borrachinha que estava pendurada, na vara de marmelo, no chinelo, é o que tinha na frente. Faz uma arte para você ver naquele tempo nosso lá. Tem muitos aqui que já passou por isso aí. Entendeu? Então, irmãos, hein? Caroço de milho. Então, isso. Então, irmãos, a gente era castigado. Por quê? Porque o pai ama a gente. Se eu deixar meu filho, você deixar o seu filho fazer o que ele quiser, ele não tem capacidade, o seu cérebro protetor ainda está em desenvolvimento, ele não tem cérebro protetor ainda. O cérebro dele só está aguçado para ele buscar curiosidade. O cérebro dele ainda não está formado. Só depois dos 18 anos, dos 20 anos para cima, é que ele vai. Às vezes a gente mesmo, já adulto, a gente tem coisa que a gente está largando agora, que deveria ter largado há 20, 30 anos atrás. A gente continua aprendendo. Então, a criança, ela tem, o cérebro dela ainda está em desenvolvimento. O cérebro protetor, a parte protetora do cérebro fica bem aqui na frontal. E ela está em desenvolvimento. Então, o jovem, o adolescente, ele não vê perigo. Ele não vê perigo em nada. Então, se o pai não vê para ele, a mãe não vê para ele cai em situação difícil. Então, quando o nosso pai vê que o nosso caminho está nos levando a um fracasso, ele faz o quê? Ele corrige.
Sabe por quê? Porque Ele me ama. Se Deus não te amasse, Ele deixaria a gente fazer o que quisesse. Mas como Ele nos ama, Ele vai nos corrige, e depois da correção vem o castigo, vem a disciplina, para a gente não esquecer. Então, se Deus faz isso, por quê? Porque Ele quer o nosso bem. Ele quer o nosso bem. Então vamos lá. O perigo da insensibilidade, ou seja, o perigo da falta de sensibilidade. O que é sensibilidade? Sensibilidade espiritual é a capacidade de compreender mensagens e sinais que Deus nos envia. Então, a sensibilidade espiritual, ela me capacita a enxergar, a ver as mensagens que Deus está me enviando e também os sinais. Às vezes Ele não manda mensagem, mas Ele manda um sinal. Então, a sensibilidade espiritual me capacita a ver as mensagens e os sinais que Deus está enviando para mim. A sensibilidade, vou baixar um pouquinho. A sensibilidade emocional me ensina, me capacita a conhecer, a entender, responder às minhas próprias emoções e às emoções dos outros. Está dando para você entender? Isso é empatia. Eu me coloco no lugar do outro. Então, a sensibilidade emocional, ela me capacita a entender e responder às minhas próprias emoções e às emoções dos outros. Jesus, lá no capítulo 10, versículo 27 de João, ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Isso quer dizer, o que Jesus está dizendo? Que a ovelha de Jesus, ela é sensível. Ela é sensível à voz do seu pastor. A voz do Senhor. Eu sou ovelha. Nós somos ovelhas. Então a sensibilidade espiritual me capacita a ouvir a voz do meu sumo pastor. E ele ainda disse mais, as ovelhas não ouvem a voz do mercenário. Aí entra a capacidade que a sensibilidade nos traz, a sensibilidade espiritual de saber que aquela voz não é voz do meu sumo pastor. Então ele disse assim: as ovelhas não vão seguir a voz do estranho, porque as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Porque as ovelhas do Senhor, elas são sensíveis na vida espiritual, elas têm sensibilidade espiritual. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. A segunda coisa é a ignorância. Ignorância é quando nós rejeitamos algo do qual não sabemos coisa alguma. Isso é ignorância. Eu estou rejeitando aquilo porque eu não conheço. Então isso é ignorância. Agora, ignorar é eu ter conhecimento e ignorar aquilo que eu sei. Vou te dar um exemplo bíblico.
Por que que Saul, o rei Saul, o primeiro rei de Israel, foi rejeitado? Porque ele ignorou a voz de Deus. Deus falou com ele: você vai atacar aquele rei, todos os despojos, que é tudo que eles trazem, é roupa, é animal, é armas, tudo que eles trazem dos derrotados, do exército vencido, eles trazem como despojo, é direito de trazer, porque eles venceram a batalha. E Deus falou assim: olha, vocês não vão trazer nada desse povo. Aí eles foram lá, guerrearam. Saul cometeu uns atos que não agradou a Deus, que ele não esperou Samuel para vir orar por eles e fazer a oferta de sacrifício. Antes dele ir para a guerra, ele não esperou, falou: vamos fazer aqui nós mesmos, vamos lá. Samuel está demorando, vamos fazer aqui. Às vezes Deus testa a gente para ver se a gente vai esperar a hora dele certinho. Mas ele não conseguiu esperar. Vamos fazer aqui, vamos embora. Vamos atacar. Samuel está demorando, mãe. Aí eles fizeram lá por conta própria e foi. Aí quando Samuel chegou, ele já estava voltando da batalha. Aí Samuel falou assim: o que eu estou ouvindo? O que eu estou ouvindo? Eu estou ouvindo barulho. Eu estou ouvindo barulho de ovelhas. O que está acontecendo? Aí quando a companhia chega, aí está lá aqueles bois, ovelhas. Aí Samuel falou: Saul, por que você trouxe isso aí? Falou: isso aqui é para sacrificar para o Senhor. É onde aquele texto diz: antes obedecer do que sacrificar. Porque ele pegou coisas que não era para pegar. Ele ignorou a voz de Deus. Aí quando ele trouxe: eu trouxe isso aqui porque eu achei bacana, eu achei bonito esses bois, essas ovelhas, para sacrificar o Senhor. Ele falou assim: mas o que o Senhor te disse? Assim como você rejeitou a palavra de Deus, assim diz o Senhor: a partir de hoje você não é mais rei sobre Israel, você está rejeitado. Deus o rejeitou porque ele ignorou a palavra de Deus. E quando nós ignoramos as coisas de Deus, Deus bloqueia o nosso caminho. Bloquear é colocar uma barreira. Bloquear é colocar um obstáculo. Quantas vezes alguém vai viajar e encontra uma árvore tombada na estrada? O caminho está bloqueado, ele não pode passar mais. Então Deus põe bloqueio no nosso caminho quando há falta de sensibilidade e quando há ignorância. E a palavra de Deus diz assim, em Oséias capítulo 4, verso 6: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. O povo de Deus está sendo destruído por ignorância, por falta de conhecer. As pessoas não leem Bíblia, escuta a voz de qualquer um e aceita como verdade. E não questionam. Por isso que nós fazemos questão que cada pessoa que vem traga a sua palavra, traga a sua Bíblia para conferir se está correto aquilo que está sendo ministrado, para que ninguém seja enganado, para que ninguém seja ludibriado. Então, às vezes Deus precisa bloquear o nosso caminho por falta da sensibilidade e por causa da ignorância, porque Ele nos ama. É por isso que Ele bloqueia o nosso caminho, porque sabe que no final daquele caminho haverá a morte, vai estar esperando a pessoa. Então vamos ver lá, o perigo
da insensibilidade. Primeira coisa. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Números 22. Abra sua Bíblia, por favor. Números 22. Aqui nós temos um profeta chamado Balaão. Balaão recebeu dinheiro de Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. Hoje, a gente vê profeta. Quanto você cobra para vir aqui na minha igreja? Ah, eu cobro X. O que você quer que eu fale? Eu quero que você fale bem de mim. Eu quero que você profetize para as pessoas sobre mim. E fala muito bem de mim. Fala que você vai falar que Deus está comigo, para que o povo me respeite. Você vai falar que Deus vai, onde eu pôr a mão, vai fazer coisa maravilhosa. Ferro vai virar ouro. Você vai falar que Deus vai me dar o dom de riqueza. Você vai falar que eu vou fazer, que eu vou explodir tudo isso aí. Que eu vou fazer isso, que eu vou falar para as nações. Aí, bom, se você está pagando, eu falo o que você quiser. E o profeta vai. Porque ele está recebendo para falar. Existe até lugar que a pessoa fala assim, olha, hoje o cardápio é cego de Jericó. O cego de nascença. Hoje o paralítico do tanque de Betesda. O que vocês querem ouvir? O cardápio hoje é esse. Aí um quer, eu quero o cego de Jericó. Eu quero o paralítico do tanque de Betesda. Então hoje o cardápio é de acordo com o cliente. Não é o que Deus manda falar. Porque as pessoas estão com medo de falar a verdade e aquela pessoa ir embora. Mas o que Jesus diz? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então quem prega, quem ministra, não tem que se preocupar com o que falar. Logicamente você não pode falar coisas que determinado assunto que é para uma área. Por exemplo, você vai dar um seminário sobre casamento, relacionamento entre casais. Então, ali o assunto é para falar sobre família, casamento e tudo. O lugar é específico, o momento é específico para aquilo. Vou falar para jovens sobre como manter sua pureza sexual. Então tem um momento para falar de jovem para ter sua pureza sexual. Então tudo tem o seu lugarzinho certinho, para tirar dúvida. Às vezes a gente consegue até separar homens e mulheres, para que a mulher ministra para a mulher e o homem ministra para os homens, para que cada um possa tirar das suas dúvidas. Então, agora, no mais, seja o que for, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não precisamos ter medo de falar da palavra de Deus, porque quem é de Deus ouve as palavras de Deus, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aleluia! Então vamos lá, o perigo da insensibilidade. Quando nós nos tornamos insensíveis, olha o perigo, está registrado aí em Números capítulo 22. Então, Balaão era um profeta. E ele recebeu dinheiro do rei Balaque para amaldiçoar o povo de Israel, que vinha vencendo todas as batalhas no deserto. Então você vai lá e amaldiçoa esse povo, eu vou te pagar. Aí ele aceitou o pagamento e foi amaldiçoar o povo. Só que ele era levantado para abençoar o povo.
Ele chegou até a dizer: como é que eu vou amaldiçoar um povo que foi abençoado? Então eu quero dizer uma coisa para você: se você está andando na presença de Deus, pode ficar tranquilo que ninguém tem poder para te amaldiçoar, porque você é de Deus, você é de Deus, você é de Deus, e ninguém tem poder. Como é que eu vou abençoar aquele? Como eu vou amaldiçoar aquele que está abençoado? Se você anda na presença de Deus, você está abençoado, e não há maldição que chegue na sua vida, porque Deus está com você, você está guardado, nós estamos guardados. Ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Ninguém tem poder de amaldiçoar aquilo que está abençoado. Então ele foi, pegou a sua mula, montou na sua mulinha e foi. Ele usou o quê? O caminho, para ir até na montanha, onde ele pudesse avistar o povo de Israel e amaldiçoar. Então, vamos lá. Versículo 23. Mas vamos ver o 22 primeiro. E a ira de Deus acendeu-se porque ele ia, e o anjo do Senhor pôs-lhe no caminho por adversário, e ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus moços ia com ele. Então, o que Deus fez? Bloqueou o caminho de Balaão, porque ele ia fazer uma coisa que estava faltando: sensibilidade. Ele não ouviu a voz de Deus. Está dando para você entender? Ele ia fazer uma coisa contra a vontade de Deus. Aí, versículo 23. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor que estava no caminho, com sua espada desembainhada na mão. Pelo que desviou-se a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar o caminho. Aqui já entrou a falta de sensibilidade emocional. Ele começou a castigar o animalzinho dele. Espancar, dar pancada, surrar. Não é encostar uma varinha, não é simular um chicote, não. Ele espancou a jumenta. Aí entrou a falta de sensibilidade espiritual e a falta de sensibilidade emocional, porque ele espancou o animalzinho, sem o animal estar fazendo nada. Por quê? Porque a jumenta viu o que ele não viu. A jumenta viu o que o jumento não viu. Porque ele perdeu a sensibilidade espiritual. Aí Deus teve que bloquear o seu caminho. Quando é que Deus bloqueia o nosso caminho? Quando há falta de sensibilidade espiritual e emocional. Isso foi a primeira vez. Ele espancou a jumenta. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas. Por exemplo, aqui está o caminho. Quando a jumenta viu o anjo, ela pegou, saiu para o campo afora, correndo. Aí ele espanca a jumenta. Espancou. Obrigado, irmão. Ele espancou a jumenta. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra. Aí vem a segunda vez, versículo 25. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apertou-se contra a parede, e apertou-se contra a parede o pé de Balaão, que tornou a espancá-la.
Olha como é que a jumenta estava chamando a atenção dele. Ela foi lá, ela foi para o lado do muro, que eles faziam antigamente muros de pedra. Aí ela foi para o muro e começou a apertar o pé dele na rocha, no muro. Nem assim o jumento entendeu. Tem uma coisa errada. Quando perde a sensibilidade, é difícil. Viramos cabeça dura. E enquanto não quebramos a cara, nada resolve. Enquanto não quebramos a cara, as coisas não consertam. Às vezes tem pessoas que têm que quebrar a cara primeiro para aprender. E Deus não quer isso. Então por isso que Ele bloqueia o nosso caminho. Porque Ele nos ama. Ele não quer que nós nos perdemos. Ele não quer nos perder. Ele faz tudo para não nos perder. Então, ele espanca a mula, a jumenta, pela segunda vez. Aí, olha, a parte final do versículo. Tornou a espancá-la. Eita, homenzinho. Tornou a espancar o animal. Já imagino como é que ela já estava ferida. Porque faltou sensibilidade espiritual, porque ele não viu o anjo. A sensibilidade espiritual nos capacita a ver, a receber as mensagens de Deus e os sinais que Deus manda. Aqui estava cheio de sinal. Cheio de sinal. Mas ele não via o sinal. Aí ele espanca a mula pela segunda vez. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs num lugar estreito. Agora, quero ver agora, lugar estreitinho. É o único lugar que tem para passar. Onde não havia caminho para se desviar. Olha aí, para se desviar. Nem para a direita, nem para a esquerda. Antes tinha um lugar aberto que ele podia, a mula correu para o campo. Aí a mula vai agora, leva ele para encostar no muro. E esfolou o seu pé. Aí ele ficou bravo, espancou ela de novo. Aí agora a mula, o que ela faz? Versículo 27. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão. Quando ela viu, ela não tinha para onde correr. O lado direito tinha um paredão. O outro lado esquerdo, um paredão. O que a mula fez? Deitou. E ele nem para olhar e falar, puxa vida, eu estou sentado em cima dela, ela deitou. Tem uma coisa errada. Puxa vida, primeira vez, segunda vez, terceira vez, não é possível. Não é possível. Tem alguma coisa errada com esse sujeito. O que ele faz? Espanca ela de novo. Ah, irmão, um dia eu fui ver um salão lá no bairro, esqueci, me fala a memória o bairro, ali pro lado da Avenida 7 ali. E lá tem uma subida asfaltada bem forte. Aí fui ver Parque Bonnier, me parece. Parque Bonnier. Aí eu fui ver o salão, mas não consegui encontrar o dono. Aí vim saindo. E tinha uma subida bem íngreme. E um homem com a carroça, o cavalo era forte, bem tratado. E ele carregando 2 sofás. Que é sofá de 3 lugares. Sentado no sofá, o cavalo fazendo força para subir naquele morro, que saía até faísca no asfalto, a ferradura dele arrastava e ele batia no cavalo. Aí eu não aguentei e falei, moço, por favor, aqui, ó, desça da carroça para dar uma ajudazinha para o animal. Não, ele aguenta, ele é forte, ele sobe. Falei, aí me irritou, falei, olha, desça daí, troque o lugar com ele. Ele monta na carroça, você vai para o lugar dele e ele enche o senhor de chicote. Aí eu, rapei fora para não apanhar. Tá vendo que o animal tá saindo ter faísca na ferradura do cavalo e o homem não desce para ajudar. Eu falei, você é pior do que ele. Desça daí, põe no lugar dele e ele monta e te mete o chicote. Se eu subir isso aí para você ver se é bom. Aí eu já vi que a coisa ficou feia e já fui embora.
Isso é falta de sensibilidade. Judiou do animal. Agora preste atenção aqui. Então, versículo 28. Ele espancou ela para a terceira vez. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse Balaão: que te fiz eu? Irmão, quando um animal fala, irmão, aí a coisa ficou... Aí que é. Se foi preciso falar, um animal falar, já... Talvez ela olhou para si, tudo machucada. O que eu te fiz? Ele falou: não é possível, você está falando? Você está falando, tem uma coisa errada. Mas não. Discutiu com a mula. Ah, meu Deus. Oh, meu Deus do céu, olha aqui. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste essas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: porque zomba de mim? Tomara que tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste todo o tempo em que fui tu até hoje? A mula começou a discutir com ele: olha quanto tempo eu trabalho para você, já aconteceu alguma vez de fazer isso? Não! Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho e a sua espada desembainhada na mão. Pelo que inclinou-se à terra e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta. Por quê? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela não o fizesse, olhe bem, se ela não tivesse desviado de mim, na verdade que eu agora te mataria e a ela deixaria com vida. Ele deveria pegar agora e levar a jumenta para casa. Jumenta, perdoe. Me perdoe. Eu não vi que era Deus. Por isso que você fez isso. Ele devia agradecer a jumenta, porque a jumenta que salvou a vida dele. A jumenta que salvou a vida dele, de um homem insensível, espiritual e emocional. Um dia desse, isso é real, aconteceu aqui na região do Parque Independência. Um homem, o quarto dele ficava no 2º andar, acho que embaixo era a garagem, e o quarto dele ficava em cima. Então, para subir no quarto dele, tinha que escalar mais ou menos uns 5, 6 metros. Então ele dormia com a janela aberta, com o calor, dormia com a janela aberta. Aí um cara subiu, a janela estava aberta, os dois, o casal roncando lá na cama, ele entrou pé por pé e procurou onde estava o dinheiro. Pegou o dinheiro, tudo que tinha de dinheiro em casa, pegou, pôs no bolso e saiu pela janela do mesmo jeito. Só que ele tinha um cachorrinho em casa. Quando ele percebeu que ele foi roubado e o cachorrinho não deu sinal, ele deu uma surra no cachorro, deixou o cachorro semi-morto, e aí jogou o cachorro lá no meio de uma mata que tem colado com a casa dele, jogou o cachorro lá no meio da mata, aí os vizinhos viram, chamaram a polícia, e agora ele está respondendo para o processo contra o animal. Porque ele é pior do que o animal. Não tem emoção. Não tem sentimento. A Bíblia diz que o justo cuida dos seus animais. Logicamente, cada um dentro da sua possibilidade. Então Balaão foi salvo por causa da jumenta, que tinha sensibilidade. E o homem que deveria ter não tinha.
pequei. Verso 34, parte B. Vou ler o 34. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, que não soube que estava neste caminho para te opores a mim. E agora, se lhe parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. Ou seja, eu vou embora. Não vou fazer aquilo que eu vim para fazer, que eu fui pago para fazer. Você está vendo quando é que Deus bloqueia o nosso caminho? Quando falta sensibilidade e quando temos a ignorância. Ele confessou ali a sua insensibilidade, porque ele não viu Deus e não entendeu os sinais que a jumenta estava dando para ele. E ele também ignorou a presença de Deus. Ele não sabia, ele mesmo confessa: eu não sabia que você estava aí. Ignorância. Então, quando é que Deus bloqueia o nosso caminho? Quando há insensibilidade espiritual e emocional. Quando fazemos mal para alguém, aí Deus vai deter a nossa loucura. Eu já vi líderes religiosos destruir famílias inteiras de pastor. Arrancou o pastor lá da sua denominação e jogou ele para a rua com a família. E ele morreu de depressão. E essas pessoas estão nos púlpitos gritando as suas babujas, dizendo que são homens de Deus, mas são piores do que Balaão. O perigo da ignorância. Balaão confessou a sua ignorância, por isso ele pecou. Jonas foi chamado para poder proclamar contra Nínive, porque o pecado de Nínive havia chegado até o céu. Eu vi um videozinho esses dias, não abri não, mas apareceu uma baleia enorme e um homem segurando assim na parte da mandíbula dela, com as duas mãos, e ele gritava: cadê meu livre-arbítrio? Então, pelo vídeo, eu entendi que ele estava falando de Jonas. Que Jonas não queria e Deus obrigou a ele ir para Nínive. Vamos lá. Jonas era o quê? Profeta. Foi Deus que o obrigou ele a ser profeta? Não. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. A pessoa se propôs a fazer a obra de Deus onde é que Deus o mandasse. Deus o chamou e ele aceitou. E quando Deus o chamou, agora Deus o comissiona a ir a Nínive e proclamar contra ela. Então ele sabia que os ninivitas eram homens malignos, que cortava a língua dos seus opositores, que vazava os olhos aos seus opositores, que arrancava bebês de dentro do ventre da mãe. Jonas sabia tudo isso. Então o que ele fez? Ele chega no porto, ele finge que vai, ele finge que obedece a Deus, ele ignora o mandado de Deus, compra uma passagem, não para Nínive, mas para Tarsis, ao contrário, ao oposto de onde Deus o havia enviado. E ele então compra a passagem e vai lá para o fundo do navio, deitar-se. Aí Deus foi atrás. Por quê? Porque Jonas era o seu profeta. Haveria livre-arbítrio ali? Não. Vou te dar um exemplo aqui. Por exemplo, a maioria aqui deve estar tudo empregado. Quando você entrou para a empresa que você está trabalhando hoje, você aceitou todas as normas da empresa. O horário de almoço é essa hora, você vai ter tanta hora de almoço, você vai chegar aqui tantas horas.
você vai sair tantas horas, você vai fazer isso, isso, isso. Aí suponhamos que a dona da empresa manda você fazer determinada coisa. Eu falo, não vou fazer isso não. Falou, mas você é empregado da empresa, você aceitou as normas. Não vou fazer. Isso aí eu não faço, não. Falou, mas... Aí você fala assim, mas eu tenho meu livre-arbítrio? Eu falo, não, você tem o seu livre-arbítrio fora da empresa aqui. Durante o seu período de trabalho, você tem que seguir a norma da empresa. Então, quando a pessoa não segue a norma da empresa, vem aí as punições. Pode ter suspensão do seu dia de serviço, suspensão de uma premiação, e várias coisas. Para quê? Para corrigir o funcionário. Para pôr o funcionário no lugar dele, que é ter aceitado as normas da empresa. Ele aceitou. Então Jonas aceitou ser profeta. Agora ele foge para Tarsis. Deus foi atrás do seu profeta rebelde. Você não quis ser profeta? Não existe livre-arbítrio agora no mandato de Deus. Aí ele está lá, veio aquela tempestade no mar, aí todo mundo jogando, perdendo as carga caríssima foi jogada no mar para não afundar o navio, perderam as cargas, e aí começaram cada um clamar ao seu Deus. Aí quando alguém chega lá no porão do navio, Jonas está lá, roncando no fundo do navio. E você que está aí, rapaz, o que você está fazendo aí? Você não está vendo que nós estamos perecendo? Clama ao seu Deus. Ele falou, faz o seguinte, tudo que está acontecendo aí é culpa minha. Não foi Deus que mandou, Deus só bloqueou o caminho dele. Por quê? Ele estava ignorando as palavras de Deus e ignorando a presença de Deus. Porque ele achou que indo lá para o fundo do navio, Deus não estaria vendo ele. Mas o Salmo 139 fala dos grandes atributos de Deus, e um dos atributos de Deus que fala no Salmo 139 é: para onde fugirei do teu espírito? Para onde me irei da tua face? Se pegar as asas da alva e for no mais extremos do mar, até ali a tua mão me guiará. Para onde fugirei do teu espírito? Para onde me irei da tua face? Jonas ignorou que Deus estava com ele lá no fundo do porão. Ele ignorou isto. Agora Deus manda a tempestade e ele então grita: me lancem no mar e o mar se acalmará. Ele que pediu para ser julgado. Aí eles jogam Jonas no mar, vem o peixe, traga Jonas e vai para o fundo. Vai lá para o fundo. Que são peixes grandes que andam nas profundezas. Aí ele pediu para ser jogado. Se ele quisesse rebelar contra Deus, ele ficava ali, ia ser tudo destruído, ele ia morrer, perder a sua bênção, a sua salvação. Mas ele reconheceu o seu erro, me lança no mar, porque tudo isso que está acontecendo é culpa minha. Eu estou fora do caminho, então Deus bloqueou meu caminho, por causa da minha ignorância. Ele bloqueou meu caminho. Então me lance no mar. Aí lançou, Deus preparou o peixe, engoliu e foi para o fundo. Aí tem uma história infantil que me parece que é Pinóquio, que o criador do Pinóquio era Jed. Ih, tem nada de Jed, nem Gepeto. Aí mostra uma baleia, mostra o Pinóquio lá na barriga da baleia, com a mesa arrumada, a velhinha em cima da mesa. Não é assim que aconteceu com Jonas, não. Jonas ficou sentado lá no ventre da baleia. Oh, meu pai, puxa vida.
Pegou a lanterna, acendeu, viu lá aquelas costelonas lá, aquela coisa. Aí passou, tinha um monte de sardinha, tudo massacrado dentro da barriga dela. Não, o estômago da baleia estava cheio. E o mau cheiro, porque tudo que comia, quando um animal carnívoro, ou aqueles animais enormes, quando ele abre aquele bocão, vem aquele hálito, aqueles gases, mal cheiroso. Ele estava lá no meio do mau cheiro, daquela água fedida, daquela água cheia de pedaço de sardinha. Porque apesar da baleia ser um animal grande, de toneladas, o alimento dela são peixinhos pequenos, que ela abre aquele bocão, vem tonelada de sardinha, já entra no seu estômago. Mas lá dentro tem um homem vivo, Deus fez ele ficar vivo. Aí eu acredito que ele pegou, pôs a mão assim, meu Deus, aqui agora. Aí a Bíblia fala, do fundo do inferno, do mais profundo inferno, clamou Jonas, e Deus ouviu a sua voz lá do fundo do inferno. Irmão, nós podemos estar nas situações mais difíceis e a nossa boca não conseguir abrir, os nossos olhos não poder olhar e o nosso nariz não poder respirar, mas se nós sussurrarmos, Deus vai ouvir do mais profundo. Deus bloqueou o caminho de Jonas e ordenou que o animal o expelisse na praia. Quando o animal vomitou Jonas na praia, logicamente ele tomou um banho, lavou as suas roupas, porque a região era quente. Então, com poucos passos que ele deu, a roupa já secou no corpo. Aí ele então começa a proclamar o que Deus mandou ele fazer. Então, quando é que Deus bloqueia o nosso caminho? Quando há insensibilidade espiritual, emocional, quando há ignorância ou ignorar. Aí Deus bloqueia o nosso caminho. Ele pensou que ele estaria livre, mas ele disse, eu não sabia que o Senhor está aqui. Lá em Gênesis 28, 16, Jacó também mostrou a sua ignorância. Olha o que diz aí. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está aqui nesse lugar e eu não sabia. Eu não sabia que Deus estava aqui. Ignorância. Ignorar a presença de Deus. Eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo há pouco tempo atrás. Já falei com meus filhos. Não sei se eu falei para a Thalita, acho que para o Jonas eu falei. Eu fui abastecer aqui no bairro Bandeirante, aquele posto que tem ali na esquina do entrada do Bandeirante. Aí abasteci. O trânsito estava uma beleza. Não tinha carro descendo, não tinha carro subindo. Falei, opa, eu não vou precisar ir lá no shopping para virar. Fui cortando tudo quanto é faixa ali. Cortei a faixa contínua, a faixa dupla, e caí na mão do lado de lá e fui embora. Irmão, quando eu cheguei no trevo da entrada do bairro Vivendas, o Espírito Santo me falou, você ensina a andar na palavra? E todo mundo me conhece lá como pastor. Ô pastor, joia, todo mundo. Aí, você prega a palavra e olha o que você fez. Você quis encurtar o seu caminho. Ah, irmão, perdi o sossego. Falei, eu tenho que voltar lá. Tem que voltar lá. Aí, mais tarde eu voltei lá. Eu falei, gente, deixa eu te falar uma coisa para vocês aqui. Hoje eu fiz uma coisa aqui que Deus me cobrou. O que foi, pastor? O que foi? Deus me cobrou. Eu aproveitei o trânsito que estava livre e cortei por aqui, ó. Ninguém pode fazer isso aqui. E eu fiz. Então eu errei.
Vocês me perdoem o que eu fiz. Não façam isso. Não faz o que eu fiz. Vocês me perdoam esse mau exemplo que eu dei para vocês. Não, pastor, o que é isso? Eles mesmo ficaram sem graça. Mas por quê? Porque quando a gente está sensível, Deus fala com a gente, irmãos. E eu fui lá e pedi perdão a eles. Podia ficar quietinho em casa. Mas o que acontecendo? Eu ia ficando cauterizado. Minha consciência ficaria cauterizada, porque eu deixei de ouvir a voz de Deus hoje, amanhã eu vou tornar a deixar de ouvir, depois da manhã eu vou deixar, aí eu vou me tornar insensível. Aí o que Deus vai fazer? Vai bloquear meu caminho. Tem muitas pessoas que estão nadando contra a correnteza, mas estão insistindo no caminho que Deus está bloqueando. Já estou indo para os finalmente, tá, irmão? Nós somos um povo. Aliás, tem também o discípulo lá, Lucas 24, 32, que eles estavam andando com Jesus, não perceberam Jesus. Estava insensível. Mas nós somos um povo de ouvidos incircuncisos e olhos fechados. Deus está nos comprimindo, nos reduzindo em muitos muros de circunstância. Deus às vezes está comprimindo você num muro da circunstância e você não está percebendo. Então vamos deixar de ser indiferentes. Façamos hoje a oração para que Deus desvenda os nossos olhos, para que a gente perceba a sua presença. Que Ele não está aqui só com a gente na igreja, onde tiver 2 ou 3, mas Ele está com você. Quando terminar isso aqui, cada um vai levando Deus dentro de você, porque Ele é onipresente. Por último, a paciência de Deus em nos tratar. Olha como é que, às vezes Deus usa até meios curiosos para tratar com a gente. Primeiro, com Jacó, Ele usou escada para tratar com Jacó, que saiu da sua casa fugido. Com Moisés, Ele usou a sarça, que pegava fogo e não queimava. Com Jonas, Ele usou peixe. Com Balaão, Ele usou a jumenta. Com Elias, Ele usou o corvo. Às vezes nós somos alunos de cabeça dura. E Deus precisa muito amor para tratar com a gente. E eu já encerro. Que sejamos pessoas sensíveis à voz do Espírito Santo, que quer nos dar a direção certa, que quer nos conduzir em caminhos abertos, para recebermos as instruções e a misericórdia de Deus. Então Deus, quando Ele bloqueia o nosso caminho, é para que a gente possa ter uma vida vitoriosa, porque Ele nos ama. Todo pai corrige o seu filho. Eu vi uma expressão, uma frase do Dr. Billy Graham, que diz assim: às vezes, eu já dormi muitas vezes na oração, dormi ajoelhado, aí eu ficava assim, puxa vida, há muito tempo atrás, né? Chegava até a dormir na oração. Aí, falei, puxa vida, acho que eu perdi esse tempo todo que eu fiquei ajoelhado dormindo. Não. Nós temos aqui pais e mães. Quantas vezes você pegou seu filhinho e ele dormiu no seu colo? Você ficou irado com ele? Você ficou brava com ele? Muito pelo contrário. Se ele dormiu, porque ele está se sentindo seguro. Seguro. Então, se você fizer um propósito de oração, vou orar até 2 da manhã, e você pegar no sono, depois acordar 2 horas para completar a oração, não fica assustado não, que o papai está ali te segurando, você dormiu nos braços dele, porque você está segura. Aleluia, aleluia, aleluia.
Fiquemos em pé, irmãos, e vamos orar.